Fala, trader! Vou explicar para você agora Fibonacci de uma maneira bem simples. Só que no decorrer desse curso você vai ver várias explicações sobre Fibonacci na teoria e também na prática, eu operando, ganhando dinheiro utilizando o Fibonacci, tá ok? Bora lá para a aula. Fibonacci, você sempre utiliza Fibonacci quando o gráfico está em tendência de alta ou em tendência de baixa. Vou dar um exemplo aqui de gráfico, bora lá. Vamos colocar aqui, vamos dizer que o gráfico está numa tendência de alta. Ele está aqui, está assim, subiu aqui, desse jeito aqui, e está assim, certo? Então o que acontece? A Fibonacci, quando você for utilizar, você vai utilizar, se o gráfico está numa tendência de alta, você vai traçar a Fibonacci de baixo para cima. Então você vai utilizar um fundo, certo? Você vai utilizar um fundo, você vai traçar, vai iniciar ela do fundo até o topo. O topo é quando você traçar a Fibonacci, as linhas da Fibonacci, ela vai ficar mais ou menos aqui, a região 23.6 vai ficar aqui, a região 38.2 vai ficar aqui, a região 50% vai ficar aqui, a região 61.8 vai ficar aqui e a região 78.6 vai ficar aqui. Você traçou a Fibonacci de cima para baixo, certo? Desse fundo para esse topo. Aí o que acontece? Você olhando aqui, temos a região 23.6 de Fibo, região 38.2, região 50%, região 61.8 e região 78.6. A gente observe que a região, essa linha aqui, ó, a do meio, que é a 50%, ela coincidiu perfeitamente com esse fundo. Então aqui seria a sua operação de compra. Você traçou a Fibo, certo? A Fibonacci ela está traçada desse fundo para esse topo, certo? Desse jeito aqui. Então o que acontece? Quando o gráfico ele começar a descer aqui, ó, ele desceu, quando ele chegar aqui, exatamente aqui, você faz uma operação de compra. Aí o gráfico sobe, você pega um win. Você vai ver que a Fibonacci ela sempre tem que coincidir com a marcação. E eu vou explicar isso na prática para você. Aqui eu dei um exemplo com a região 50%. Pode ser a região 23.6, região 38.2, região 50%, região 61.8 ou região 78.6. A Fibonacci eu percebi que é uma ferramenta que é mais difícil da pessoa entender, principalmente se a pessoa é iniciante. Se você tiver com muita dificuldade com a Fibonacci, utilize a estratégia suporte, resistência, LTA, LTB, pullback, tá? Só em resistência, quando eu comecei a ganhar dinheiro de verdade no mercado, só para você ter uma ideia, a única coisa que eu operava era resistência. Aí a gente operou hoje na live, hoje foi positivo, tá? Ó, a gente fez um lucro aqui de 250 dólares, tá? E eu estava explicando pro pessoal hoje, nesse caderno aqui, que é um caderno bem antigo, deixa eu fazer aqui, R$479 operando só resistência. No segundo mês, eu fiz um lucro, não sei se dá para ver, de R$2.542 operando só resistência. Eu pegava só venda. Isso é um caderno antigo, se você for ver a data aqui, ó. Isso aqui foi em 2019. Então a única coisa que eu pegava era venda, era venda, era venda, era venda, era venda. Não sei se dá pra ver, tem tudo anotado aqui, ó. Put significa venda, call, compra. Raramente tem um call aqui, ó. Esse botão vermelho significa put. E em cima significa call, tá? Então se você tiver com dificuldade de aprender Fibonacci, não se preocupe, tá? Pode operar suporte, resistência, LTA, LTB, pullback. Quando você chegar no nível intermediário, no nível mais avançado, você vai começar a entender melhor, tá? Se você tiver com muita dificuldade. Que algumas pessoas têm mais dificuldade, outras têm mais facilidade, mas pela minha experiência, tá, de mercado financeiro e dando aulas, explicando o operacional, de todos os operacional, eu percebi que o mais difícil do pessoal entender é a Fibonacci, principalmente uma pessoa iniciante. Então não fica preocupado se você não estiver entendendo muito bem, tá ok? Vai fazendo o curso e você tem que colocar em prática também. Não adianta só ficar na teoria. Se você fica na teoria e não coloca em prática, não adianta nada. Não adianta. Você tem que colocar em prática todos os dias. Lembre-se, já ouviu aquele ditado que se fala que a prática leva à perfeição? Então, pratique. Fala, trader. Eu vou explicar para você agora Fibonacci quando o gráfico está numa tendência de baixa de uma forma bem simples.
E com o decorrer das aulas, a gente vai se aprofundar mais aí sobre a Fibonacci. Bora lá para a nossa aula. Eu vou explicar para você agora uma Fibonacci quando o gráfico está numa tendência de baixa, tá ok? Vamos desenhar um gráfico aqui. O gráfico está aqui. O gráfico numa tendência de baixa, certo? Se o gráfico ele está numa tendência de baixa, você tem que traçar a Fibonacci de cima para baixo, certo? Aí você pegou a Fibonacci desse topo para esse fundo. Aí você pegou, traçou ela de cima para baixo, certo? E aqui no meio você vai ter a região de Fibonacci. Então aqui você vai ter a região 23.6, aqui você vai ter a região 38.2, aqui você vai ter a região, deixa eu colocar melhorzinho aqui, aqui você vai ter a região 50%, você vai ter a região 61.8 e aqui você vai ter a região 78.6 de Fibo. E quando o gráfico ele for subir, você vai pegar uma operação de venda com a confluência. A confluência é quando a Fibonacci ela toca em alguma marcação no gráfico, em algum topo, em algum fundo no gráfico. Então a gente observe que a Fibonacci aqui ela coincidiu com dois topos. Aonde é? Exatamente aqui, ó. Coincidiu aqui e coincidiu aqui. Ó, região 23.6 não coincidiu com nada, região 38.2 não coincidiu com nada, região 50% coincidiu e região 61.8 coincidiu. Aqui não coincidiu, então o que acontece? Aqui você não pega, ó, aqui, nessa aqui você não pega, nessa aqui você não pega e aqui você não pega. Você vai pegar na região 50% e na região 61.8. Então quando o gráfico ele começar a subir, tocou na região 23.6, você não pega. Tocou na região 38.2, você não pega. Na região 50% de Fibo, você pega. Temos aqui ó, uma marcação. Aí aqui o gráfico ele vai descer, você pegou o win, sua operação foi vitoriosa. Aí o gráfico subiu, tocou na região 61.8, você pega. Temos uma marcação aqui, uma confluência. O gráfico desceu, você pegou o win, ele subiu, tocou na região 78, você não pega, porque não temos confluência aqui. Então, Fibonacci é basicamente isso. Eu tinha falado, né, na outra explicação em Fibonacci, no gráfico de alta, que a Fibonacci é uma coisa mais difícil, tá? Mas fica tranquilo, você vai entender melhor como funciona a Fibonacci. E se você tiver alguma dúvida também, você pode falar comigo. Temos aí canal no YouTube, temos nosso Instagram. A gente faz lives no YouTube também. Você pode aparecer na live, fazer alguma pergunta. Já que eu não expliquei, tá? De vez em quando, agora no momento, por exemplo, eu estou fazendo operações exclusivas pela parte da manhã, ao vivo no Telegram. Se você pode entrar também, tá? Isso é gratuito. Essas operações que eu faço exclusiva, no momento eu estou fazendo. Lá na frente eu não sei se vai estar disponível, tá? Mas tem várias maneiras de você entrar em contato comigo e tirar todas as suas dúvidas. Fala, trader. Você vai ver agora uma operação feita na prática utilizando Fibonacci, região 38.2 de Fibonacci. Bora lá para nossa aula. Gráfico em tendência de alta, Fibonacci de baixo para cima. Região 38.2 de Fibo coincidiu com a marcação de M15. Vamos ajustar aqui. Se ela descer mais um pouquinho, eu vou pegar. Mais um pouco. Peguei. Peguei uma compra, pessoal, aqui no GBP Alder, marcação de M15. O gráfico está numa tendência de alta, certo? Eu tracei a Fibo desse fundo para esse topo. Fibonacci de cima para baixo, certo? Analisei o padrão de vela de M5 como filtro de entrada. Observe, temos aqui uma vela de M5 compradora. Exatamente aqui. E essa vela de M5, ela lembra muito bem essa vela aqui, ó. Então temos aqui uma vela compradora. Então tem uma boa probabilidade dessa vela de M5 ela retrair, tá ok? Lembrando que é uma marcação de M15. Tá brigando, tá dando win, apertado. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Deu bom, tá ok? Show de bola.
Fibonacci, pessoal, coisa muito simples, né? Gráfico em tendência de alta, Fibonacci de baixo para cima, a região 38,2 coincidiu com a marcação de M15, a gente analisou o padrão de vela de M5, o padrão de vela era um padrão comprador, então tem uma boa possibilidade